Olá, alunos dos nonos anos, vamos para mais uma semana de aula, semana de 14 de setembro a 18 de setembro. Eu peço que vocês abram a apostila do segundo bimestre na página 28. Hoje estaremos encerrando essa apostila, tá bom? Então, quem ainda não está com a apostila do terceiro bimestre em mãos, providencie. Na semana que vem será uma avaliação sobre o conteúdo dessa apostila, mas depois na outra semana já começaremos na apostila do terceiro bimestre, ok? Então, acompanhe a leitura comigo na página 28. Lembrando vocês que nós estamos trabalhando o modernismo. Então, falamos da Semana de Arte Moderna, o modernismo na música, na dança, né? E hoje nós estamos no teatro, né? Já falamos um pouquinho e vamos dar sequência aí sobre o modernismo no teatro. Hoje nós vamos falar de um dos mais importantes nomes aí do teatro, que é Augusto Boal. Vamos ver qual é o diferencial dele, né? O que diferencia ele de outros nomes importantes aí do teatro brasileiro. Augusto Boal. Augusto Boal, 1931-2009, foi um dos mais importantes nomes do teatro do oprimido, um método que aliou o teatro à ação político-social. Boal acreditava que a sociedade era dividida em opressores e oprimidos e, por isso, desejava conscientizar o público sobre essa divisão, a fim de que as pessoas pudessem, com base nesse conhecimento, tornar-se sujeitos de transformação social. Vocês têm uma imagem dele aí ao lado. Com a participação espontânea do público nos eventos teatrais que ele propunha e com os debates que surgiam, pretendiam levar as pessoas oprimidas a tornarem-se conscientes de sua própria força e capacidade para transformar a sua situação de carência. Ou seja, o teatro para Boal era instrumento de emancipação política. Como discutia especialmente as relações de poder e opressão, e em 1971 decidiu partir para o exílio por cerca de 15 anos após ser preso e torturado pela ditadura civil-militar. Foi nessa época que o seu teatro do oprimido se propagou para os mais diversos países, dos Estados Unidos ao Tibete, passando pela Europa. Então, ele é uma pessoa importante, um diretor importante para o teatro brasileiro, porque ele teve um novo método, né? Uma linha de pensamento diferente. Ele tinha um cunho político, né? Um pensamento mais voltado aí para a política. Então, ele queria, através da sua arte, através do seu instrumento, que era o teatro, né? Conscientizar as pessoas dessa parte política, da força que o público tinha, né? Para mudar essa situação que eles viviam. Bom, teve a época da ditadura, vocês sabem que nessa época tinha aí, nem tudo podia ser falado, nem tudo podia ser mostrado, né? E no teatro não era diferente, não era tudo que podia ser expressado. Então, ele, né, levava, sim, o público a se conscientizar, ele achava que tinha os opressores e os oprimidos, né? E por conta disso, ele foi também pego aí pela ditadura. Depois ele resolveu partir por um exílio, né? Sair daqui porque ele foi pego pela ditadura, foi preso, foi torturado, né? E aí depois ele foi, quando ele partiu para esse exílio, né? Perdão, aí o seu teatro se propagou pelo mundo e todos conheceram a sua obra, ok? Agora, na página 29, nós vamos conhecer o Teatro Oficina. Lembra que nós vimos teatro de arena, né, na aula anterior? Então, hoje nós vamos falar sobre o Teatro Oficina. O surgimento do Teatro Oficina, em meados da década de 1950, gerou significativas mudanças para a modernização do teatro brasileiro. A companhia visava produzir um teatro bem distante, seja daquele feito pelo Teatro Brasileiro de Comédia, seja do engajamento presente no teatro de arena. Então, perceba que o teatro de oficina, ele quer estar distante, né,
dos ideais do teatro de comédia e também do teatro de arena. A companhia revolucionou a dramaturgia brasileira, com montagens como Pequenos Burgueses, do russo Máximo Gorki, em 1963, e O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, em 1967. Essa última ganhou imensa notoriedade, lançando um importante movimento da vanguarda brasileira, o tropicalismo. Então, vamos lá. Teve aí, né, nós estamos aí no modernismo, e como consequência aí desse modernismo, nós tivemos um movimento de vanguarda brasileira, que era o tropicalismo. Então, o que seria esse movimento? Ele teve uma influência da cultura pop, ou seja, o rock e o concretismo. Os objetivos eram comportamentais. Então, tinha a ditadura militar, né, naquela época. Então, o objetivo desse movimento era comportamental, era assumir uma posição, né? E a gente pode citar na música nomes importantes que temos aí até hoje, como Gilberto Gil e Caetano Veloso. Então, se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão ver que esses músicos, eles fizeram parte desse movimento aí do tropicalismo, eles foram pegos pela ditadura, então é uma coisa muito importante na nossa cultura, tá bom? Quem quiser pode dar uma pesquisada sobre o assunto. Em 1974, seu diretor, José Celso Martinez Correia, 1937, foi preso e torturado pela ditadura civil-militar. Em seguida, partiu para o exílio em Portugal, onde permaneceu até 1979. Na década de 1980, a companhia ressurge com o teatro oficina Usina Uzona. Então, nós estamos percebendo aí que todos esses nomes que tentaram aí de alguma forma criar uma coisa nova, nesse período que era de ditadura, foi pego, né? Então, porque a ditadura tinha essa censura, né? Nem tudo podia ser falado, como eu disse, nem tudo podia ser expressados. Então, essas ideias tão revolucionárias, né, que o modernismo trazia, que o tropicalismo trazia, né, não foi aceita nesse período. Então, a maioria deles foram pegos, foram presos, torturados, né, e depois partiram aí para outros países para se exilar, porque aqui já não era mais possível ficar, né. Vocês já devem ter estudado na disciplina de história, esse período da ditadura foi muito complicado e as pessoas sofreram muito, né? Essas torturas foram bem difíceis aí, ok? Agora nós vamos falar sobre um divisor de águas no teatro brasileiro, que foi, né, Antunes Filho e Macunaíma. Então, vamos ver o que aconteceu aí, né, com esse diretor, o que ele criou, o que ele fez. Macunaíma, né, é uma obra importante de Mário de Andrade. Então, vamos ver como que tudo isso se deu. Antunes Filho, 1929-2019, foi um dos principais diretores de teatro do Brasil. Criador do Centro de Pesquisa Teatral, CPT. Fez espetáculos que marcaram a história da encenação brasileira, como Macunaíma, Romeu e Julieta, Nova Velha História e Vereda da Salvação. Aí vocês têm uma imagem, né? Os atores Marcos Souza, Rafaela Solano e Rodrigo Rodrigues, da Companhia de Teatro Creche na Coxia, encenando a peça Macunaíma, sob direção de Josefa Cury Elui, em Miracá, Rio de Janeiro, em 2018. Página 30 agora, para a gente encerrar essa apostila. Em meados da década de 1970, interessado pela literatura modernista, Antunes Filho deu início ao projeto de adaptar a obra Macunaíma. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, é uma obra literária escrita em 1928 por Mário de Andrade, 1893-1945. A narrativa, que faz um retrato do Brasil e de sua cultura,
conta a história de um índio em busca de uma pedra que teria poderes. O texto faz um relato do povo brasileiro por meio de uma rapsódia, isto é, uma história que apresenta as tradições orais e folclóricas de um povo. A adaptação da obra literária para o teatro ocorreu 50 anos depois de sua publicação. E ao lado vocês têm a imagem do diretor Antunes Filho, que fez, essa adaptação de Macunaíma para o teatro. Falando um pouco de Macunaíma, a história de Mário de Andrade, então narra a história do herói índio Macunaíma, preguiçoso e sem caráter. Então, duas características desse índio. Uma trajetória movimentada e aventuresca, em que é ajudado por seus irmãos e outros personagens em busca da pedra mágica, o Muiriquitã, que havia recebido de seu grande amor Si, a mãe do mato, mas que fora perdida e acabara em posse de Piaimã, um gigante comedor de gente que vivia como abastado burguês em São Paulo. Então, é uma história bem folclórica, Traz o índio, traz lendas, Tem a mãe do mato, tem essa pedra vai parar nas mãos de um gigante comedor de gente, mas que vive em São Paulo como um burguês. Então, tem uma mistura de bastante cultura brasileira. Depois ele acaba indo, quando ele vai para São Paulo, em busca dessa pedra e não consegue, ele vai para o Rio de Janeiro, aí fala um pouco sobre macumba. Então, Mário de Andrade usa bastante do retrato do povo brasileiro mesmo nesta obra, tá bom? Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, vocês podem estar pesquisando também. A atividade que eu deixei no link essa semana é o que aprendi, tá bom? Eu peço que vocês peguem uma folha separada, coloquem o cabeçalho, o nome da escola, disciplina, professor, semana, nome, número e série. Copie o enunciado que está no link e não daqui da apostila, porque vocês sabem que eu faço algumas alterações. Então, copiem como está lá no link para fazer essa atividade. O que eu quero? Escreva, eu coloquei lá no link, escreva uma breve cena teatral. Breve, não é muito grande, coisa pequena, que narre a história de um personagem brasileiro como Macunaíma. Crie personagens que exaltem o modernismo brasileiro, sistematizando o que aprendeu neste capítulo. Então, vamos recapitular, para que vocês possam construir um personagem aí. Vocês têm que construir um personagem como Macunaíma, Então, ele era um herói índio, preguiçoso e sem caráter. Então, vocês podem criar um personagem com duas características marcantes também, tá bom? Inspirado nele. Vocês têm que também exaltar o modernismo no Brasil. Então, vamos relembrar. O modernismo é um movimento cultural que repercutiu na arte e na sociedade brasileira. Surge em meio a uma insatisfação política. Já está aí uma grande característica que vocês podem, também utilizar nessa criação. As características desse movimento: libertação estética, Então, rompia com toda a estética anterior, com realismo, com naturalismo. Ruptura com o tradicionalismo, então tudo que era tradicional, que tinha que ser seguido certinho, eles romperam com tudo isso. Experimentações artísticas, Liberdade formal na escrita, então não tinha aquela, tem que ter certinho ali cada estrofe, 4 versos, não era assim. Eles criaram aí uma liberdade. Uma estrofe podia ter 3 versos, outra 4, por exemplo, citando aí. Então, eles tiveram uma liberdade maior na escrita. Uma linguagem com humor, valorização do cotidiano, nacionalismo, Então, exaltando aí o país. E eles usavam muito a ironia, o humor e a paródia. Uma revisão crítica do passado histórico-cultural. Então, por exemplo, eles trazem aí o índio, Pegando Macunaíma. O índio é uma parte do nosso passado,
ele faz parte da cultura e da história do nosso país. Então, também, né, se utilizar de um personagem assim, então vocês podem criar o que vocês têm uma liberdade aí, né? Porque a gente tá falando de modernismo, de liberdade. Uma coisa diferente, mais utilizando, criando um herói, criando um personagem com uma característica forte, né? Vocês podem estar aí fazendo crítica a muitos temas, né? Porque aqui fala, né? Uma linguagem, pode utilizar uma linguagem com humor, mas faz parte de uma insatisfação, um momento de insatisfação. Então, pode pegar um tema que vocês, que tá bem atual, e com humor vocês podem falar sobre ele. Então, usem da criatividade. Como eu disse, é uma breve cena teatral, não precisa ser uma coisa muito extensa, tá bom? Então, a atividade dessa semana é só isso. Qualquer dúvida, nos chamem nos grupos aí de WhatsApp, que nós estaremos ajudando, tá bom? Então, um beijão para vocês e até a próxima semana. Um beijo meu e da professora Aline. Tchau, tchau.